A forma como os empreendimentos da agricultura familiar, ou os grupos formais, ou então os agricultores individuais vão apresentar seus projetos de venda já está estabelecida na Resolução 26 de 2013, que foi atualizada pela Resolução FNDE 4 de 2015. Lá tem um modelinho, né, que o agricultor familiar pode utilizar para preenchimento, e é importante levar em consideração as quantidades. No caso de um empreendimento da agricultura familiar, ele vai listar todos os associados que vão participar daquele projeto de venda, os produtos e as quantidades que cada associado vai entregar, e sempre obedecendo o limite individual aí de R$ 20.000 por DAP por ano por órgão comprador. Por órgão comprador significa que ele deve observar que os 20 mil valem para uma prefeitura comprar, uma Secretaria Municipal de Educação, uma Secretaria Estadual de Educação, ou um Instituto Federal, ou então uma prefeitura do município vizinho. Então, cada um desses órgãos compradores podem adquirir o máximo de R$ 20.000 em alimentos aí da agricultura familiar, seja via agricultor individual, seja via grupo informal ou grupo formalizado, que já é a associação e cooperativa com o DAP jurídico. É importante lembrar que na hora de preencher o projeto de venda, o agricultor individual ou até mesmo o grupo formal, que é a Associação e Cooperativa da Agricultura Familiar, deve observar o que está disposto no edital de chamada pública. Lá no edital tem as quantidades, tem o tipo de alimento, né, e tem os preços de aquisição. Então, deve ser observado tudo isso. Quais são os tipos de alimentos, quais são os valores que estão sendo pagos por cada um desses tipos de alimento. E aí o empreendimento, o agricultor familiar, o grupo formal vai informar a quantidade que ele consegue fornecer ao longo do período de vigência do contrato. Esse período de vigência do contrato também vai ser informado no edital de chamada pública. Se for um edital de 6 meses, lá vai dizer que o prazo de duração é de 6 meses. Então, na hora de escrever o projeto de venda, o agricultor familiar precisa observar isso, a duração do contrato, os volumes e os tipos de alimentos que estão sendo demandados aí pela administração pública, ou seja, municipal, estadual ou federal. Para encaminhar as propostas para os editais que estiverem abertos, os editais de chamada pública, o agricultor individual, o grupo formal ou o grupo formalizado, a associação cooperativa, deve ter clareza de que a documentação e o projeto de venda são encaminhados em envelopes diferentes. São ao todo 2 envelopes. Um vai com toda a documentação e o outro vai com o projeto de venda, já com os preços, os itens, a informação sobre o agricultor familiar, a DAP dele, o limite que ele está obedecendo lá para fornecer os alimentos. Então, são 2 documentos, 2 envelopes separados. Dentro do envelope 1, que vai o documento de habilitação, aí vai uma série de certidões, FGTS, INSS, nada consta, documento da Receita Federal. Então, tudo que diz respeito à personalidade jurídica vai estar previsto lá na Resolução 26 de 2013, atualizada pela 4 de 2015, que lista aí os documentos importantes aí que devem conter um envelope que trata dos documentos de habilitação. Após a entrega, né, após a seleção que o gestor vai realizar com base na localidade da proposta, por exemplo, a proposta que é do município, ela tem prioridade em cima da proposta que é de um município vizinho, que tem prioridade sobre uma proposta de um estado vizinho e assim por diante. Então, é sempre dada prioridade ao empreendimento, ao agricultor familiar do município onde está sendo lançada a chamada pública, em seguida do município vizinho dentro do mesmo estado e, por último, um agricultor familiar ou uma cooperativa de um estado vizinho. Então, a abrangência é sempre partindo do local para o nacional. Fora a localidade de onde está estabelecido o agricultor familiar ou o empreendimento da agricultura familiar, sempre partindo do local, do municipal para o nacional, há outro critério de seleção das propostas diz respeito a povos e comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária. Eles sempre terão prioridade sobre os demais públicos aí da agricultura familiar, que possuem DAP física. Então, povos e comunidades tradicionais têm prioridade, e assentados da reforma agrária têm prioridade no procedimento de seleção das propostas que são encaminhadas ao edital de chamada pública.
Os fornecedores de alimentos orgânicos ou agroecológicos vêm logo em seguida após os povos, comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária. Então, na hora de selecionar a proposta, o critério é povos e comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária devem ser priorizados. Num segundo momento, serão os fornecedores de alimentos orgânicos. Fora isto, ainda tem que considerar a forma de organização desses fornecedores. Você tem aí 3 formas de participar de um processo de chamada pública, que é o agricultor individual, o agricultor organizado em grupos informais, que ainda não possuem um CNPJ, e os agricultores organizados no entorno aí de um empreendimento formalizado, que seria associação ou cooperativa. Então, quem tem prioridade nesse procedimento aí de seleção? Quem tem prioridade na chamada pública da agricultura familiar é justamente os empreendimentos formalizados. Após os empreendimentos formalizados, vêm os grupos informais, que são constituídos por vários agricultores individuais, mas que ainda não possuem um CNPJ e, em consequência disso, ainda não possuem uma DAP jurídica. Por último, no último nível de priorização, vêm os agricultores individuais, aqueles que ainda não conseguiram se organizar em grupos informais e muito menos conseguiram se organizar em torno de um empreendimento da agricultura familiar.